O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. A convidada do programa de hoje é Letícia Bauer, diretora do Museu de Porto Alegre, Joaquim Felizardo. Letícia possui mestrado e doutorado em História pela URGS, atuou como pesquisadora do IFAM, dirigiu o Museu das Missões, localizado em São Miguel das Missões, foi pesquisadora e coordenadora executiva do projeto Vitor Meirelles, Memória e Documentação, desenvolvido pelo Museu Vitor Meirelles de Florianópolis, Santa Catarina. Boa noite, Letícia, é um prazer te receber aqui no Momento do Patrimônio. Boa noite a vocês, boa noite a quem nos ouve. Letícia, tu atualmente és diretora do Museu de Porto Alegre, Joaquim Felizardo. A gente queria conhecer melhor o museu. Tu poderias nos falar sobre ele? Bom, o museu é um museu cuja pauta é a história da cidade, né? Ele foi fundado em 79, se mudou para o Solar Lopo Gonçalves, que é onde ele está hoje, em 82, que é uma casa que fica ali na Cidade Baixa, na João Alfredo. E ele tem 3 tipos de acervo diferentes, né? Ele tem um acervo fotográfico que é bastante consultado, que é referência, que são fotografias da cidade dos séculos XIX e XX. Então ele tem uma importância como memória visual da cidade de Porto Alegre. Ele tem um acervo arqueológico com quase 200 mil itens, também da história. Todos os acervos são vinculados estritamente à história de Porto Alegre. E um acervo tridimensional, que aí são objetos variados, maioria procedência de doações, né, que tratam de diferentes temas. Ele é bastante amplo, assim. Então tem vestuário, tem indumentária, tem objetos de decoração, tem moedas. Então ele é esse acervo diversificado que geralmente a gente associa a um museu histórico, né. E no caso da fototeca tem quase 9 mil fotografias. São acervos numerosos que são bastante consultados, tanto para pesquisa, agora nós estamos tratando de empréstimo para outras instituições, também para exposições. E o acervo arqueológico ele é resultado dos processos de escavação que aconteceram na cidade, desde a década de 90, mais ou menos. O mais antigo é o acervo fotográfico, que foi herdado do setor de documentação histórica da prefeitura. Aí ele entra no museu. Na época, na década de 70, se cogitava criar um museu da história da imagem e do som. Só que nesse meio tempo ocorreu a criação do Museu Hipólito. E aí tem um intervalo, a gente estava consultando o clipping do museu, porque tem reportagens lá desde a década de 60, e tem um intervalo ali e logo começa a se cogitar então a instalação do Museu da Cidade. Então ele tem e a gente herda, né, essa coleção de fotografias. Quase 5 mil, é tratado nas entrevistas. Mas a gente não tem certeza exatamente de quantas fotografias entraram nessa primeira leva. Porque esse conjunto de fotografias, ele foi adquirido para o álbum do bicentenário da cidade, o comemorado em 72. E essas fotografias teve 3 coleções, pelas reportagens, né? Teve 3 coleções do o Nilo Ruschel, que dá essa informação. Foram adquiridas a coleção Calegari, a Irmãos Ferrari e a Barbetos. E a partir dessas coleções, um pesquisador continuou angariando doações de fotografias. Então o acervo foi aumentando. Esse acervo é transferido para o Museu de Porto Alegre. E aí depois ele recebe outras doações. Aí sim, tanto que a fototeca hoje se chama Fototeca Silma Breitman, em função da doação e em homenagem a esse também fotógrafo de Porto Alegre, né? Letícia, qual é a proposta do museu? O que vocês pretendem com esse espaço? Bom, o museu, atualmente, né, ele tem uma missão que é tratar da história da memória da cidade. E eu costumo dizer que o museu ele é um lugar de observação da cidade, mas ele também é um lugar de escuta da cidade. Então a ideia é tratar de temas da história de Porto Alegre, mas sempre com uma relação contemporânea. Então, a ideia é justamente fazer aproximações com grupos diferentes da cidade, para que ele seja um lugar de fala, para ecoar o interesse desses grupos, né? Nós temos demandas de grupos diferentes da cidade em que a gente tem que ter uma ligação específica. Então, nós começamos a pensar em exposições, em eventos, em atividades, por exemplo, com os povos indígenas, com agora a nossa recente exposição Tambores de Porto Alegre, que é sobre o povo... Na verdade, são três temas, é tratar com o pessoal do Batuque de Nação, com o Sopapo e com os luthiers de Sopapo. Então, trabalhar com os afrodescendentes, com
com essa cultura de matriz africana em Porto Alegre. Então, sempre fazer essas relações, mas tentando dialogar com esses grupos e tentando observar justamente essas demandas, assim, a discutir a cidade. O museu se propõe a discutir a cidade, sempre com um ponto de vista histórico, né, que é a nossa relação, enfim, é um museu da história da cidade, mas ele é um museu da cidade, na maior, né, no conceito maior, digamos assim. Então, a ideia é justamente relacionar com essas questões. Agora, na Semana de Porto Alegre, na Semana dos Museus, nós discutimos sobre as questões urbanas, né? O tema era paisagens culturais, então nós chamamos grupos de arquitetos, fotógrafos e moradores de rua para falar como eles enxergam a cidade, quais são as questões contemporâneas. Então, o cercamento da Redenção, né? A Fonte de Pedra, como é que esse morador se relaciona com esse espaço do urbano, que é dentro da paisagem cultural. Então, o museu tenta ser esse espaço de discussão contemporânea com a relação histórica envolvida. Que eu entendo que seja assim sempre. Sim. Né? Em que áreas ou setores o museu se divide? Então, nós temos o setor tem ação educativa, que é um núcleo forte, assim, que a gente diz que é a porta de entrada do museu, que é o setor educativo. Então, a gente recebe visitas, tem uma parceria com os projetos Territórios Negros, da Carris, e do Turismo Fazendo Escola, que é do turismo. Então, a gente recebe esses grupos e, além disso, agendamentos. Então, o pessoal, nos 3, então, tem educação infantil, tem uma oficina especial para educação infantil que o pessoal agora está revitalizando. E o atendimento às escolas de ensino médio e ensino fundamental, mediante agendamento, né? E, além disso, o setor educativo tem o projeto Caixas de Memórias, de Porto Alegre, que agora estão também em revisão, que são caixas que são com materiais variados. A ideia é deixar esses materiais mais diversificados, por isso que elas estão sendo revistas, e são emprestadas durante 15 dias para a escola. E aí agora a gente fez recentemente uma reunião com professores que usaram a caixa para repensar a metodologia, para ver quais são as faltas que essa caixa tem, que são sobre temas variados da cidade. Então eram sobre etnia, sobre ruas e lugares, sobre praças, monumentos. E agora a gente está pensando em... O fator gerador dessas caixas vai ser o acervo do museu, vai ser os temas do museu. Então, isso dá uma modificação que o pessoal lá está passando por esse desafio de reconstruir essas caixas. Então, o setor educativo lá com portas abertas para sugestões. Nessas caixas, várias instituições doavam materiais, né? Doavam materiais. Eu trabalhei um tempo na Carris como historiador, então tinha o bonde, tinha as fotografias. Tinha isso. A ideia e trabalhos assim... de livre escolha do professor, de como ele quer trabalhar um ou dois elementos, ou vários elementos. Isso, acaba que o professor sempre seleciona um dos temas, assim, como é que vai trabalhar, porque são vários materiais. O que aconteceu é que as caixas foram ficando muito bibliográficas. E acabou sendo difícil, é difícil tratar, porque são 15 dias, o professor tem 1000 coisas para fazer, mais, destrinchar a caixa. Mas a ideia é colocar mais objetos agora. A gente colocar outros recursos, principalmente para ensino fundamental. Né? Deixar mais lúdico, ter fontes. Então a ideia é ter fotografias e fazer alguns recortes temáticos. A gente teve agora uma estagiária curricular da história que se propôs a pensar numa caixa especificamente voltada para a história das mulheres em Porto Alegre. Legal. Então, agora está lá a caixa com as fotografias, ela selecionou fotografias de diferentes grupos, de diferentes mulheres ao longo do tempo. E agora a caixa já está lá para empréstimo. Então, algumas com esses recortes mais específicos, né? Bom, depois tem o setor de arqueologia, que trata desse acervo gigantesco de material arqueológico que a gente tem lá, atende pesquisadores, então tem teses e dissertações produzidas a partir desse material da arqueologia. O setor de acessibilidade, que é fundamental, que a gente tem um trabalho assim que ele é referência em certa medida, principalmente para portadores de deficiência visual. Então o museu tem audiodescrição, ele tem maquetes, tem catálogo em braille. Então, tem todo um pessoal especialmente dedicado a isso, assim, receber esse público. Ele é acessível, o museu tem, além de ser acessível, o que a gente pensa geralmente em acessibilidade, pelo menos eu pensei durante muito tempo, é o acesso à edificação. Físico. Né? Então tem que ter rampa, tem que ter elevador, tem não sei o quê. Mas tem o acesso ao conhecimento do museu, né? E é justamente nesse sentido que a gente tem trabalhado, assim, como tratar dessa fruição do acervo do museu, do tema do museu, para pessoas, por exemplo, agora teve um trabalho excelente de um doutorando da URGS, aqui o Eduardo Cardoso,
que começou a trabalhar com recursos sonoros e táteis para uma maquete que a gente tinha que era eminentemente visual. Então, era assim, era uma maquete da ponta ali da península, né? Ela acendia luzinhas, ela iluminava fotografias, ou seja, todos os recursos eram visuais. Para a pessoa que não tem esse recurso, toda aquela informação se perdia. Então, ele desenvolveu uma série de maquetes táteis e com audiodescrição para a pessoa poder sentir a planta da cidade, para ela poder colocar a mão nos prédios, para sentir as fachadas. Então, assim, esse trabalho, e aí o material vai ficar lá com o museu. Foi uma parceria sensacional, assim, esse trabalho está há um tempo já, ele está quase concluindo. E aí elas vão ficar disponíveis lá no museu. Fototeca, outro setor, que aí gere toda essa informação. A gente tem trabalhado no sentido de dar a ver esse acervo fotográfico, porque atualmente ele não está online, ele é acessível digitalizado, mas no museu, então a pessoa vai até lá e consulta a nossa base de imagens. Mas agora, se tudo der certo, até agosto, o acervo vai começar a entrar online. A gente conseguiu fazer, a Prosempa vai desenvolver um sistema que é utilizado já pela Pinacoteca Rubem Berta, que é deixar esse acervo consultável, né? E aí, assim, as pessoas podem dispor desse acervo, consultar essas informações muito mais livremente, né? E, além disso, a gente fez algumas ações no Facebook, no site do museu, para divulgar esse acervo fotográfico. Então, a gente tem o post da fototeca, que aí, geralmente, uma vez por semana, é uma fotografia que a gente considera destaque do acervo que vai para o Facebook. E tem as galerias virtuais da fototeca também, que a gente começou a criar curadorias. Uma voltada para autoria, então a Galeria Calegari, Galeria Irmãos Ferrari, Galeria Lunara, e outra que são essas temáticas. Então tem a Galeria da História das Mulheres, agora em maio a gente fez a dos Trabalhadores. A ideia é continuar fazendo essas curadorias separadas, né? Que daí a gente entra na fototeca, faz um recorte, elabora um estudo sobre isso e aí coloca no museu. E tem a equipe hoje, a gente tem um outro acervo também que é importante, que é o acervo da comunicação social, que são as fotografias, as imagens da prefeitura desde a década de 60 até 2005, que estão com o museu. Foi feito um termo de comodato entre o setor de comunicação e o museu, e esse acervo agora está sendo processado. E a gente está tendo uma estimativa de que o acervo é enorme de imagens, que não são fotografias, mas são contatos negativos e fotografias. Então tem uma arquivista trabalhando nisso agora. Então é fototeca, acessibilidade, arqueologia e educativo. É isso. Mas o setor administrativo aí que são os serviços, né? O setor administrativo, que aí faz toda a gestão das coisas, é a logística, né? Letícia, foi um prazer te receber aqui. Vamos encerrar esse primeiro programa e voltamos na semana que vem com outro foco. Eu que agradeço. Boa noite. Convido a todos para aparecer lá no Museu de Porto Alegre. Conversamos hoje com Letícia Bauer, diretora do Museu de Porto Alegre, Joaquim Felizardo. Letícia possui mestrado e doutorado em História pela URGS, atuou como pesquisadora do IFAM, dirigiu o Museu das Missões, localizado em São Miguel das Missões, foi pesquisadora e coordenadora executiva do projeto Vitor Meirelles, Memória e Documentação, desenvolvido pelo Museu Vitor Meirelles de Florianópolis, Santa Catarina. Na próxima semana, Letícia estará novamente aqui falando sobre sua tese de doutorado, que enfocou o ícone do patrimônio cultural brasileiro, Rodrigo Melo Franco de Andrade. Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que tem como objetivo a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. Para mais informações, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações e edição de Alexandre Costa. Mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira às 20h30. Boa noite a todos e até lá.